que é interessante com isso aqui? A gente estava falando sobre a questão de assistir televisão e tudo isso. Satanás, ele sabe uma coisa, que está aqui em Provérbios 24. Olha o que Satanás, ele entende isso no mundo espiritual, obviamente. Provérbios 24 aqui diz assim, ó, verso 9. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Em outra tradução, diz assim, ó, o pensamento de tolice é pecado, ou seja, você permitir que a sua mente se demore em coisas triviais, em coisas tolas, é pecado. Satanás sabe disso. Então, o que é que ele faz? Antigamente, o que é que Deus falava para o povo de Israel? Vocês se prostituíram nos altos. Só que quando a gente olha isso hoje, a gente não diz assim, então isso aqui para mim não existe. Talvez um dos mandamentos mais fáceis que hoje a gente imagine se guardar é o mandamento que diz, não se prostrarás diante de imagens de escultura. Só que Satanás, ele é inteligente, então ele tira a imagem de fundição, ele tira a imagem de escultura, no sentido de pedras, e ele dá uma tela. Pra você ficar o dia todo ali assistindo uma série, assistindo um filme. E aí ele tira aquilo que é parado, estático, e ele dá aquilo de uma forma mais atrativa. Porque ele sabe que independente se é pau, se é pedra, se é colorido, se é preto e branco, é adoração, é tolice, é pecado. Só que ele sabe também que Deus já deu um remédio para isso. Por isso que no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 4, ele fala assim, para dar ao simples prudência. Quem é o simples? Ele diz que o simples aqui é que dá crédito a toda palavra. Veja só o que é que acontece hoje. As pessoas assistem a televisão, veem as notícias, e elas dão crédito a toda palavra. Elas dão crédito ao que elas veem, por isso hoje em dia está tão em voga essa palavra fake news, né? As pessoas dão crédito muito ao que elas ouvem. Mas por que muitas pessoas são enganadas com o que elas ouvem? Porque elas estão ouvindo outras coisas sem ser a palavra de Deus. Por isso que aqui está dizendo assim, ó, que o livro de Provérbios foi escrito para dar aos simples, ou seja, aqueles que ouvem um monte de coisas e dão crédito a toda a palavra que ouvem, diz, não, mas agora o livro de Provérbios foi escrito para que essas pessoas possam dar crédito agora a toda a palavra, só que agora a toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é para dar a você vontade de, em vez de estar sentado ali 1 hora assistindo um programa que não vai lhe edificar em nada, você agora vai sentar e vai ter prazer e desejo de ouvir a palavra. É para isso que o livro de Provérbios foi escrito. E aí olha que interessante, quando você olha para a vida de Jesus, no Desejado de Todas as Nações, se você já leu em casa, o Desejado ali, nos capítulos 7, 8 e 9, mais ou menos ali no início, fala que Cristo, quando ele era novo, ele já tinha esse intenso desejo pela palavra de Deus. Ele deixava de ir para os lugares para ficar com a palavra. Porque ele já tinha essa noção, né? Provérbios 15, 2 fala ali também que a língua dos sábios adorna o conhecimento, ou seja, pega aquele conhecimento e adorna, ou seja, mostra de forma mais atrativa. E Cristo conseguia fazer isso. Mas por quê? Porque ele bebia da fonte viva, da fonte pura. E por isso que a Bíblia fala, o livro de Provérbios foi dado para isso. Se você estudar o livro de Provérbios, se você desejar sabedoria, se você realmente quiser o verdadeiro conhecimento, Deus vai pegar isso de você, que você ouve essas palavras, você está sempre ouvindo notícias, Deus vai tirar esse desejo de você, de séries, de jogos, de filmes, disso e daquilo, e ele vai colocar tudo isso, todo esse desejo, todo esse fervor aqui na Bíblia. Isso é uma promessa. Então, por isso que ele diz aqui, como que eu posso hoje, talvez alguém que esteja assistindo seja jovem, né? Também, ou então alguém que está com essa dificuldade, mas eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Eu não tenho prazer nas coisas espirituais. O primeiro passo, em João capítulo 6, verso 28, alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, como é que eu posso fazer as obras de Deus? Que faremos? Aí Jesus fala assim, ó, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, o primeiro passo é crer. A palavra de Deus está lhe dizendo que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual é o primeiro passo? Amém, Senhor, eu creio. E se eu realmente creio, a palavra que disse haja luz e houve luz, se ela está dizendo que eu vou ter a mente de Cristo, Cristo vai, eu acreditando nisso, ele mesmo vai vindo no meu coração por meio do Espírito Santo e vai colocar em mim o mesmo desejo que ele tinha. Então ele fala sobre isso aqui nesse livro, então isso aqui é muito maravilhoso. Então, eu queria trazer isso porque em relação a essa situação, né? Porque hoje realmente o que Satanás mais trabalha é com entretenimento. Amém. É desviar o foco, mas que o nosso foco esteja em Cristo, né? Então, ao invés das pessoas ficarem assistindo série, vai assistir o programa Lições para a Eternidade, que vai aprender todas essas maravilhosas mensagens aqui e vai ser muito importante para a vida.